No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos os que estão assistindo essa programação, que estão participando dessa programação. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento para que você possa compreender a plenitude da palavra de Deus. Eu queria que você atentasse para essa palavra que nós encontramos no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu. Há 3 pessoas que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, o Pai, a Palavra, Jesus é a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Quer dizer, mostra a unidade de Deus. Deus é um. Deus é um só. Mas ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como você vai entender isso? Você vai entender da seguinte forma, preste atenção. Nós vamos entender isso dessa forma. Nós somos corpo, alma e espírito. Primeiro, espírito, alma e corpo. Nós somos uma trindade, mas somos uma só pessoa, uma só vida. E quando o Espírito Santo vem sobre esse corpo, então esse corpo é todo uniforme. Todo uniforme. Quer dizer, ele vive em harmonia. Imagine você, o meu corpo, o seu corpo. Imagine se a mão direita não se desse bem com a mão esquerda e começasse a brigar. Estou brigando. A mão esquerda não aceita a mão direita e vice-versa. A mão direita fala mal da esquerda. Quer dizer, não existe isso. Tecnicamente isso não existe, porque a mão direita ajuda a mão esquerda e vice-versa. Também acontece com os pés. Os pés andam de forma harmoniosa. Por quê? Porque o espírito é um só. E a alma também é uma só. Então, corpo, alma e espírito é um só. Um só. É um só corpo, é um só ser. É uma só vida. Agora imagine quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo Deus, desce sobre os diversos membros da igreja, as diversas pessoas que têm aceitado e vivido e seguido e obedecido o Senhor Jesus. Então essas pessoas que recebem o Espírito Santo, elas têm da mesma forma harmonia, a paz, há uma
comunhão entre eles. Por quê? Porque todos fazem parte de um só corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça, mas o corpo é cada um daqueles que tem o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela tem o Espírito Santo, ela tem um só pensamento, um só objetivo, um só coração, uma só fé. Todos se harmonizam, comungam o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo Espírito, porque o Espírito é um só, o Espírito de Deus. Assim tem que ser a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é perfeita, é harmoniosa. Então, quando você vê um elemento que se diz cristão, ou que se diz que era da igreja, é ex-pastor, é ex-bispo, é ex-membro, e essa pessoa começa a criticar, a jogar pedras na igreja de onde ela era ou fazia parte do seu corpo, então você mostra claramente que essa criatura não tem o mesmo espírito, não tem o mesmo coração, não tem os mesmos olhos, bons olhos. Essa pessoa não faz parte da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é um corpo, é o corpo do Senhor Jesus. Jesus a chama de noiva, quer dizer imaculada, pura. Jesus chama a igreja de sua noiva, sua noiva. E ele almeja encontrar com essa noiva em breve, quando ele voltar. Então, minha amiga, meu amigo, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, então ela é um órgão que não faz parte dos membros do corpo, que é a igreja do corpo do Senhor Jesus. Você está me ouvindo nesse momento? E se você faz parte do corpo do Senhor Jesus, então você tem o mesmo pensamento que eu, o mesmo objetivo. É ou não é? O que você quer? Você quer o que eu quero. O que eu quero? Eu quero o que você quer. Nós queremos ganhar almas, nós queremos servir a Jesus, nós queremos somar, não diminuir, não dividir, não fracionar. Essa é a fé daqueles que têm ou que estão inseridos no corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus é o corpo dele. Ele é o cabeça. Então, quando a pessoa está inserida, quando ela faz parte do corpo do Senhor Jesus, ela não fica brigando entre si, ela não tem inveja da outra, ela não fica falando mal da outra. Imagine a mão direita minha ficar falando mal da mão esquerda. Não dá. Como é que vai fazer parte? Como é que esse corpo vai funcionar se o pé direito ficar brigando com ciúmes do pé esquerdo, ou vice-versa? Não tem jeito. É só você pensar. É só raciocinar um pouquinho. Você vai descobrir a grandeza daqueles que têm um espírito, um só espírito, que é o Espírito Santo. Quando se tem o Espírito de Deus, os olhos são bons, olham as pessoas com consideração, com respeito, olham as pessoas como almas, ainda que as outras pessoas não façam parte do seu corpo, ou do corpo da igreja, o corpo de Jesus, ainda assim ela é uma alma. Ela é uma alma e deve ser considerada assim, porque esses são os olhos de Deus. Deus não vê
o homossexual como um homossexual. Assim como ele não vê o ladrão como ladrão, ele não vê o bandido como bandido, como o assaltante como um assaltante. Não, ele vê o assaltante como uma alma. Ele vê o homossexual como uma alma. Ele vê um bandido como uma alma. Ele vê qualquer pecador, qualquer pessoa, qualquer pecador, ele vê como uma alma. Alma, que quer dizer o seguinte: olha, eu morri para salvar essa alma. Eu morri para ajudar essa criatura, para ela ter vida. Inclusive você que está me assistindo, me ouvindo aí de dentro da prisão, você vai assistir neste momento, logo após a minha palavra, você vai assistir um testemunho belíssimo de um rapaz ou de um senhor que recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Você está na cadeia aí agora. Você vai ver um testemunho, você vai ouvir um testemunho do José que recebeu o Espírito Santo dentro da sua cela. Então você verifica que Deus tem consideração para com todas as pessoas. Não importa o que José fez, eu não sei o que ele fez, nem me interessa. O que importa é o seguinte: ele buscou, ele quis, ele investiu o seu ser na palavra de Jesus, ele começou a obedecer a palavra do Senhor Jesus. Então o Espírito de Jesus veio sobre ele. E ele, se ele está na prisão, se ele não está na prisão, não importa. Mas se ele estiver na prisão, ele faz parte do corpo do Senhor Jesus. Ele faz parte de cada um de nós que seguimos e servimos o Senhor Jesus. Vamos ouvir o testemunho do José agora mesmo. Meu nome é José Fernandes, tenho 59 anos, sou um ex-presidiário, e ali eu cheguei com a vida totalmente perdida, porque eu fui condenado, eu tomei ali um choque, porque eu não esperava que eu pegasse uma condenação dessa, por mesmo ser um réu confesso, eu confessei o crime, né? E ali eu fiquei sem chão, e sem saber como eu podia reagir. É uma vida realmente complicada para viver dentro do presídio. A pessoa fica ali dentro sem pensar nem que vai sair mais dali dentro. Mesmo tendo uma fé, eu não tinha o privilégio de entender claramente como era viver a palavra de Deus. E ali foi onde eu conheci, me peguei mais profundo com Deus, e ali conheci de novo os obreiros da igreja levando o trabalho ali dentro. E ali ele falava claramente para mim que o passado já tinha sido esquecido, né? Que eu tinha uma nova vida. E ali eu comecei a ver que Deus ele estava dando oportunidade para mim. E foi quando eu tive conhecimento do jejum de Daniel e comecei a buscar isso com muita ansiedade, com muita determinação. O jejum de Daniel, para mim, para o presidiário, ele tem que ser determinado. E foi isso que eu fiz, eu me entreguei. Eu não largava a Bíblia para nada, eu simplesmente só largava ali na hora de almoçar. E quando eu peguei essa palavra que é pura, né? Eu me dediquei a ela, eu tive ali uma experiência muito grande com Deus. Ouvindo a rádio 11 horas da noite, né? E ali o bispo, ele frisava muito bem. Para receber o Espírito Santo, tinha que se entregar mesmo, tinha que usufruir, ele tinha que pegar o que estava ouvindo como se fosse um alimento saboroso, entendeu? Que aquilo ali viesse a você a sentir mesmo o sabor. Aí eu comecei a entrar em um outro, sabe, diretamente nos altos. Eu digo, não, eu quero isso, porque eu preciso mudar, entendeu? E ali foi onde eu vim
alegria dentro de mim. Eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada. Foi algo tão assim sutil, misturado, sabe, choro com alegria. E nesta noite eu recebi o Espírito Santo. Eu via que dentro de mim havia uma vida, entendeu? Havia uma vida. E daquele instante ali eu tive a certeza que eu estava preso dentro de um presídio, mas eu estava livre, porque Deus tinha de fato entrado dentro de mim. E aí veio a certeza de salvação, que eu estava livre pela vida. A vida tinha entrado dentro de mim. Aí eu digo, meu Deus, que coisa gloriosa. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia, meu amor. Quando minha esposa foi me visitar, até falei para ela, digo, olha, é tão bom, sabe, falar. Eu queria falar para ela, eu digo, olha, foi tão forte que eu queria falar para todo mundo, sabe, a alegria de receber essa, sabe, eu ficava numa situação que eu dizia assim, meu Deus, agora sei que o propósito seu é grande da minha vida, porque por isso que eu estou aqui, entendeu? Faz 4 anos que eu saí, entendeu? Agora em setembro vai fazer 4 anos que eu saí, inclusive já, graças a Deus, tenho a minha empresa, estou trabalhando, estou feliz, entendeu? Minha família está alegre comigo, porque sabe que hoje eu realmente sou uma pessoa mudada, entendeu? Tenho alegria dentro de mim, nada me impede de eu fazer o meu trabalho. Nos domingos, às 3 horas da tarde, eu tiro para fazer o evangelismo na porta do presídio aqui em Santana, entendeu? Não se preocupa não, porque Deus, Ele quer você do jeito que você está, só que Ele quer você arrependido, Ele quer você sincero, que você reconheça seus erros. Isso aí também aconteceu comigo, eu reconheci os meus erros, e isso foi o que mudou minha vida. Hoje eu sou um homem alegre, entendeu? Sou feliz, porque Deus realmente, Ele entrou na minha vida. Eu digo assim, obrigado, Jesus, por ter dado esse privilégio, né, ao Bispo Macedo, para ter fazido esse jejum Daniel, porque foi ali, nesse jejum, que eu encontrei Deus na minha vida. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma.
Pois é, minha amiga e meu amigo, que belíssimo testemunho, que maravilha. Você vê que não importa onde a pessoa esteja, não importa o que ela tenha feito na vida, não importa nada, não importa nada. O que importa é que quando ela invoca o Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, quando ela faz uma entrega da sua vida de forma sincera, pura, de toda a sua alma, então obrigatoriamente ela chama a atenção de Deus. E Ele, Deus, que está buscando, o próprio Espírito Santo está buscando corpos para que Ele possa habitar, para que Ele possa pousar, para que Ele possa morar e fazer dessa criatura mais um membro da igreja do seu Filho Jesus, para que essa criatura venha fazer a vontade da cabeça, do cabeça que é Jesus, a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está aí junto de você, está aí agora assistindo você, está vendo você, está me vendo agora. E eu tenho certeza absoluta que ele está, nesse instante, confirmando dentro de você que ele está aí, que ele está junto de você. Você pode não estar sentindo, mas que importa? Precisa sentir? Precisa sentir para poder se entregar? Não. Basta você crer, basta você querer, basta você desejar que ele venha e buscá-lo, então ele se fará presente na sua vida. Vamos ouvir mais uma pessoa que aconteceu o mesmo milagre, o mesmo Espírito que desceu sobre esse rapaz, José, que era presidiário, desceu na prisão, lá na prisão. Você vê, tem tanta gente dentro da igreja que não recebe o Espírito Santo. E ele vem receber o Espírito Santo dentro do presídio. É muito forte isso. Você vai ouvir agora mais uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Vamos ouvir. Meu nome é Dayana, sou estudante. Recebi o Espírito Santo na última edição do Jejum de Daniel. O meu vício era pornografia. Adorava ficar em frente ao computador, querendo ainda mais assistir aquela pornografia. Era muito depressiva, chorava muito dentro de casa. Ficava só no meu cantinho ali, não conversava com ninguém da minha família. Todo mundo perguntava o que estava acontecendo, eu falava, não sei, só quero ficar aqui, quero continuar aqui. E sempre chorando, não sabia o que estava acontecendo comigo, ia pro computador para preencher o que eu estava chorando ali naquele momento. Ia pra pornografia novamente. Um dia, dentro de casa, minha mãe dormindo, toda minha família dormindo, eu peguei uma tesoura e fui pro banheiro. Tentei cortar meus pulsos, mas minha mãe chegou na hora, né? E eu desisti. Só que sempre vinha aquele pensamento, se mata, morre, você não é nada. Minha tia me chamou, né? Eu falei, vamos lá ver como é que é da Universal. Cheguei no Jejum de Daniel, fui, perguntei pro pastor, sentei com o pastor, falei, pastor, o que é Jejum de Daniel? Não sabia nem o que era. O pastor me explicou e eu resolvi fazer o Jejum de Daniel. Decidi parar então. O pastor falou pra mim, você vai ter que parar de acessar esses sites, você vai ter que parar de conversar com seus amigos do mundo. Falei assim, pastor, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. O pastor falou, não, tenta pelo menos. Resolvi tentar. Os primeiros dias, não consegui. Como eu não conseguia parar de acessar os sites, eu resolvi vender o meu computador. Falei, não, agora também eu não vou mais acessar, porque eu não vou ter o computador, então eu não vou ter como acessar o site. Então eu vendi, mas eu ainda tinha o meu celular. Falei, não, eu não vou acessar esse site. E muitos dos meus amigos ainda me mandavam links, né, sobre a pornografia. E eu decidi bloquear todos eles no
ver o celular. Eu falei, também não quero mais saber disso, eu não quero. Comecei a ler a Bíblia, comecei a jejuar, comecei a fazer propósito para me firmar na igreja. E foi aí que eu comecei a ter a minha mudança. Eu comecei a fazer o jejum de Daniel para me converter, porque eu queria mudar de vida, eu queria mudar, porque eu não aguentava mais o que eu estava passando. E justo no último dia que todo mundo falava, não, hoje é o último dia, como é que você vai conseguir? Fui revoltada porque eu não aguentava mais meu sofrimento. Bom, na reunião das 8, antes do pastor começar, alguns minutos antes, eu comecei a orar, conversar com Deus. E quando o pastor estava louvando, quase no finalzinho, terminando, veio aquela certeza, aquela alegria dentro de mim, que eu nunca tinha imaginado que eu iria receber, né? Porque eu, novinha de igreja, recebi o Espírito Santo assim. Quando o pastor terminou a reunião, que o pastor falou amém, eu saí dali totalmente diferente. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia, meu amor. Era muito rebelde com a minha mãe, brigava muito com a minha mãe. Hoje a gente tem diálogo, a gente conversa. Não gostava muito de ficar com a minha família, sempre gostava de ficar nos cantinhos. E hoje eu converso com todo mundo até pergunta, fala, o que você fez? Eu falei assim, eu me entreguei para Jesus, né? Pessoal, hoje a gente brinca, a gente ri, uma coisa que eu não fazia, difícil eu fazer era rir. Se eu ria era um riso falso. Hoje eu rio naturalmente, brinco naturalmente, sem fazer esforço nenhum. E hoje eu não preciso mais daquela pornografia para me preencher. O Espírito Santo me preenche hoje. Foi no jejum de Daniel, no último jejum de Daniel, eu novinha de igreja, fui batizada com o Espírito Santo. E se eu conseguir, todos conseguem, é só se entregar. O jejum de Daniel é uma renúncia de 21 dias de informações seculares, audiovisual, entretenimento, música e literatura secular, com o objetivo de alcançar algo superior, o Espírito Santo. No jejum de Daniel, você irá alcançar uma comunhão mais íntima com Deus. Mas, antes de saber o que fazer no jejum de Daniel, é preciso entender o que deixar de fazer. Remova todas as atividades desnecessárias e inúteis da sua vida e que desviam o seu foco de Deus. Exclua o que é um mero entretenimento ou distração, o que não acrescenta nada à sua vida. O que eu devo fazer no jejum de Daniel? Medite na palavra de Deus, todos os dias. Vá à igreja durante esses 21 dias o máximo que puder. Tenha os seus momentos com Deus em casa. Ore, jejue e procure absorver conteúdos espirituais. Acompanhe o portal universal.org, o blog do Bispo Macedo, ouça a Rede Aleluia, assista diversos filmes bíblicos e conteúdo cristão especial pela Univer Vídeos. Acompanhe a programação da Universal por esta emissora. Participe do jejum de Daniel e perceba mudanças em suas ações e reações. Descubra uma resposta que você busca há tanto tempo. Jejum de Daniel. 21 dias. Desconectado do mundo e conectado com o Espírito de Deus. Graças a Deus. Você vê que belíssimo testemunho da Daiane. E novinha na igreja. Mas ela era viciada em pornografia. E o que ela fez? Ela sacrificou o computador, vendeu o computador, ela sacrificou os seus amigos da rede social, do seu celular, para poder executar, fazer a vontade de Deus, para poder receber o Espírito Santo. Mas tem gente que quer receber o Espírito Santo com os mesmos hábitos que vinha fazendo. Aí não dá. Você não pode chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não existe. Ou você assovia ou você chupa cana.
Não dá para fazer as duas coisas. Então muitas pessoas, as pessoas que querem receber o Espírito Santo, têm que ser determinadas, têm que estar dispostas a sacrificar colegas, amigos, tem que sacrificar pornografia, vícios, jogos, enfim, qualquer esporte, tudo. Ela tem que sacrificar para receber o espírito da vida, o espírito que faz com que a pessoa seja feliz de verdade. Vamos assistir mais um testemunho. Eu tenho 19 anos e eu já vim estando na igreja há um bom tempo sem receber o Espírito Santo. E o que me impedia de recebê-lo era exatamente muitas distrações, o pecado, as más amizades, as más companhias, as mágoas que eu tinha do meu pai, das pessoas. Era uma pessoa muito frustrada comigo mesma e isso me afastava de Deus, isso me impedia de estar mais próxima dele da forma que eu gostaria. E eu até frequentava as reuniões, estava ali presente, de corpo presente, mas por eu estar ainda alimentando o pecado, as mágoas, isso me impedia de receber o Espírito Santo. Até que veio o jejum de Daniel e eu vi ali uma oportunidade de eu me lançar para recebê-lo. Só que não bastava falar o quanto eu gostaria de recebê-lo, eu precisava tomar atitudes que mostrassem esse desejo, essa sede que estava dentro de mim. Então eu larguei as más amizades, eu tomei mudanças radicais, eu perdoei o meu pai, fui até ele, pedi perdão. Eu parei de absorver as vozes negativas que me atrapalhavam, de eu ouvir a voz de Deus, e passei a acreditar em mim mesma, acreditar no potencial que Deus havia colocado dentro de mim. E eu passei a fazer coisas fora da minha rotina que me aproximavam de Deus, como entrar no blog do bispo diariamente, me alimentar da palavra de Deus, ler mais a Bíblia. Estive bem mais presente na igreja, realmente conectada com Deus, não só na igreja, mas a todo momento eu estava com os pensamentos ligados a Deus. Deixei as redes sociais, deixei as conversas que me atrapalhavam, deixei as más amizades, deixei tudo aquilo que distraiu o meu pensamento. Até que chegou o grande dia e não precisou ser no 21º dia para que eu pudesse receber o que eu mais desejava, que era o Espírito de Deus. Eu estava tão sedenta e estava decidida a recebê-lo, que a minha entrega foi tão grande que teve um domingo pela manhã que eu fui ali sedenta na igreja e eu havia decidido dentro de mim que eu não iria sair dali sem receber o Espírito de Deus. Então o pastor pediu para que eu subisse ao altar e aqueles que não haviam recebido o Espírito Santo, e nisso eu fui com toda a fé, com toda a entrega. E naquele momento que eu busquei, que eu me lancei, que eu vi que eu havia me despojado de fato e de verdade, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. E foi a coisa mais gloriosa que aconteceu, porque dali em diante a Luana passou a ser uma Luana completamente diferente. Aqui tinha meu Senhor, aqui tinha meu Salvador, aqui tinha meu amor. E a partir dali não foi apenas um sentimento bom, eu sabia que a partir dali a minha vida seria outra. Então os meus pensamentos passaram a ser os de Deus, as minhas atitudes passaram a ser novas atitudes, e quem olhava para mim via essa alegria, essa sede de ajudar o próximo, de dar daquilo que eu havia recebido naquele dia. E o meu esforço e o meu empenho não parou por ali, eu continuei mantendo aquilo que eu havia recebido, porque é algo tão glorioso que eu queria valorizar todos os dias da minha vida. Então eu permaneci sacrificando, agindo e tomando atitudes que agradassem a Deus, que estava de acordo à vontade de Deus. E hoje eu continuo a ser uma pessoa de realizações, nesse mesmo ritmo de agradar a Deus, de fazer aquilo que agrada realmente a Ele. O jejum de Daniel foi de extrema importância na minha vida. Eu não deixo de participar de nenhum, mesmo que eu já tenha recebido o Espírito Santo, porque eu busco essa renovação dia após dia. O jejum de Daniel me ensinou a estar mais próxima de Deus. O jejum de Daniel me ensinou a estar mais apegado à palavra de Deus e não à palavra das pessoas. O jejum de Daniel me ensinou a me desconectar daquilo que me atrapalha na fé. Me ensinou a confiar em mim mesmo e confiar em Deus.
e a ser quem eu sou de verdade. E foi assim, participando do jejum de Daniel e após receber o Espírito Santo, que a minha vida foi transformada. Olá, Bispo Macedo. Meu nome é Sara. Eu cheguei à Igreja Universal há 12 anos, com a vida destruída, no meio de uma crise existencial, vindo de um lar completamente desestruturado. Aqui na igreja, depois de ter passado por um processo de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, meditar, participar das reuniões, eu li o livro O Espírito Santo. E através desse livro eu aprendi a importância de ter esse batismo, de ter o encontro com Deus. E ali eu aprendi que através desse livro eu seria uma mulher forte, determinada, e a minha vida foi mudada a partir daí. Hoje eu sou uma mulher forte, temos problemas, mas sempre na certeza que Deus é conosco e tudo é resolvido. Eu sou muito grata ao Senhor através desse livro. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Camila, eu tenho 22 anos, eu já estava há algum tempo na igreja, mas eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não levava a minha fé a sério, né? Eu participava das reuniões, ouvia as palavras, mas eu não conseguia colocar aquilo em prática, porque tinha coisas, eu tinha um vínculo com o mundo ainda, né? Eu tinha um vício com a internet, eu passava horas, às vezes madrugada, ali eu conseguia me expressar, porque eu não conseguia me expressar com as pessoas, porque eu não conseguia me expressar com as pessoas fisicamente, na escola ou com a minha família, eu me sentia à vontade com pessoas que eu não conhecia, porque ali realmente eu era quem eu queria ser, não era quem eu era. Até que veio o jejum de Daniel, né? E eu vi o jejum de Daniel como uma oportunidade, porque eu comecei a perceber que aquela situação estava me prejudicando, me fazendo mal. Então eu vi o jejum de Daniel como uma oportunidade de me desintoxicar daquilo mesmo. E eu aceitei essa proposta. Foi muito difícil, porque eu tinha o computador ali à minha disposição o tempo todo. Eu tive realmente que fazer uma escolha, porque eu tinha tempo para ficar ali, mas durante o jejum de Daniel, eu tinha que aproveitar esse tempo investindo na minha comunhão com Deus. E eu buscava o Espírito Santo porque eu queria, eu precisava, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Então eu comecei a ir com mais frequência para a igreja, eu buscava em casa, sozinha, eu buscava de madrugada, eu procurava aprender mais das coisas de Deus. Então até que chegou o último dia do jejum de Daniel, né? E eu estava ansiosa porque eu queria muito receber o Espírito Santo. Então eu fui para a reunião com essa ansiedade, né? Querendo muito receber o Espírito Santo. E eu acredito que o fato a minha ansiedade atrapalhou um pouco e naquele dia eu não recebi o Espírito Santo. Mas isso não me desanimou de buscar, porque ali eu já estava decidida a respeito do que eu queria. E eu não ia voltar atrás. Eu não pensei, não passou pela minha cabeça, o jejum de Daniel acabou, eu não recebi o Espírito Santo, então eu vou voltar a ser o que eu era antes. Não, ali eu já tinha, mesmo não tendo recebido o Espírito Santo, eu já tinha recebido um gostinho do que era a presença de Deus. Eu continuei fazendo o jejum de Daniel sozinha, eu e Deus. Eu continuei buscando o Espírito Santo, eu continuei me envolvendo com as coisas de Deus, eu não voltei à prática do que eu vivia antes, e eu continuei buscando, perseverando até que eu recebi o Espírito Santo. Depois de pouco tempo que havia passado o jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Aqui dia, meu Senhor, aqui dia, meu Salvador, aqui dia, meu amor. E quando eu recebi o Espírito Santo, realmente transformou a minha vida, a minha forma de pensar, mudou completamente.
eu não tinha mais aqueles vícios, aquelas coisas, eu não tinha mais necessidade de conversar com outras pessoas. Eu até aprendi a me expressar melhor, a falar melhor com as pessoas, a conviver com a minha família. Então o Espírito Santo, ele transformou de dentro para fora. O comportamento mudou, mas mudou dentro, mudou a minha maneira de pensar. Não foi só no começo, quando eu comecei o jejum de Daniel, era difícil para mim ficar sem aquilo, mas depois que eu recebi o Espírito Santo já não era mais difícil. Não foi o comportamento que mudou o meu interior mesmo. Os meus pensamentos, o que eu queria, o que eu buscava, mudou completamente. O jejum de Daniel me ensinou a buscar, a recorrer a Deus, me ensinou a depender de Deus. O jejum de Daniel me ensinou a buscar na palavra dele a direção para minha vida. Antes eu ficava me importando com o que as pessoas pensavam, me importando em dúvida com o que eu ia fazer, mas hoje, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu não sei o que fazer, eu recorro a Deus. O jejum de Daniel me ensinou a recorrer a Deus, me ensinou a recorrer na palavra dele, me mostrou que a palavra dele tem resposta para tudo que eu preciso. Então o jejum de Daniel me ensinou a ter comunhão com Deus, me ensinou a ter um relacionamento com Deus que eu não tinha antes. Pois é isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer que haja ninguém entre você e ele. Ele não quer isso. Ele quer ter comunhão direta com você. Ele quer que você tenha comunhão direta com ele. Ele quer que você tenha acesso direto a ele. Ele quer viver dentro de você. Mas para que essa grandeza infinita possa descer sobre o seu corpo tão pequenino, é preciso que você queira, que você determine, que você se invista na busca da presença dele. E eu vou dizer para você mais uma coisa, que preste atenção, muita atenção. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, sabe o que acontece na realidade? É Jesus quem se aproximou dela e soprou ou impôs as suas mãos sobre essa criatura e fez-la receber o Espírito de Deus. É assim. Então, quem recebe o Espírito Santo é porque foi visitado pelo próprio Jesus, o Filho dele. Ele quem dá o Espírito Santo. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que foram batizadas. Meu nome é Aloísio Pinheiro, tenho 34 anos e minha vida não tinha sentido, porque eu tinha muitos traumas do passado. Desde a minha infância, todo um histórico familiar que eu fui carregando, isso veio me prejudicando ao longo do tempo, do meu desenvolvimento, do meu crescimento, até a vida adulta. Tanto é que eu vivia angustiado, triste, sofrendo, depressivo. Não tinha sentido. Nada me preenchia, nada me trazia ânimo, satisfação. Vivia com medo de tudo. E isso me trouxe muitos prejuízos, principalmente no relacionamento com as pessoas. Relacionamento com família, com amigos, no trabalho, em casa, na escola. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais aquilo. De viver uma aparência. De estando na igreja, mas não tendo um alimento, um encontro com Deus, uma paz interior. Até que chegou o jejum de Daniel, essa oportunidade que eu teria para ter esse encontro, para descobrir esse relacionamento com Deus, que era isso que estava faltando para mim, um relacionamento vivo com Deus, sacrificando meus dias, meus horários para ler mais a Bíblia, para orar, para jejuar, para me abdicar das coisas do mundo, da minha rotina. O que eu fiz? Renunciei o meu eu, renunciei às minhas vontades, a vontade de dormir mais, de descansar na frente de uma televisão ou de navegar pelas redes sociais. Eu renunciei tudo isso. Até que um dia, durante o jejum, durante essa fase de detox da alma, eu estava numa quarta-feira na igreja buscando, e veio para mim, dentro da minha consciência, uma voz que dizia: olha, eu me senti o mais pecador dos homens, o mais necessitado de Deus. E ali eu vi que Deus estava ali à minha frente, me dando uma oportunidade. O meu ser se transbordou de alegria,
mas não aquela alegria do entretenimento, não, uma alegria verdadeira, uma paz, a certeza da minha salvação, da redenção da minha alma e do perdão dos meus pecados. E essa transformação se refletiu na minha vida. Comecei a observar essa transformação. E o bem mais valioso que eu tenho, minha maior riqueza, é o Espírito Santo na minha vida. Isso eu não troco por nada. O jejum de Daniel foi importante para mim para eu chegar nessa consciência, para eu refletir sobre tudo isso, refletir sobre a minha vida e a minha necessidade de Deus. E para eu ter Deus, para eu ter essa comunhão com Deus, só tem um caminho: me desligando do mundo e me conectando com Deus. Domingo, dia 20 de agosto, o primeiro domingo dos 21 dias do jejum de Daniel. No passado, todas as ocasiões em que houve um jejum coletivo, grandes milagres extraordinários aconteceram. E o período do jejum de Daniel não é diferente. São 21 dias de respostas e de realizações. Grandes milagres acontecem, e o maior de todos eles, o derramamento do Espírito Santo. Participe do primeiro domingo do jejum de Daniel, para que o maior milagre aconteça na sua vida: o selo com o Espírito Santo. Será um domingo glorioso, às 6, 18 horas e especialmente às 9h30, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Graças a Deus. Então, você que está nos assistindo, ouvindo nesse momento, nós estamos ao vivo aqui, através desta emissora, e obviamente o Espírito Santo deve estar tocando em você, porque esses testemunhos, essa série de testemunhos que foi colocada, é para você despertar em você a fé de que não tem outra saída para você senão receber o Espírito Santo. Não tem outra saída. Não existe outro jeito. Não tem dinheiro, dinheiro não vai resolver o seu problema, sim ou não? Você não vai conseguir resolver o seu problema com dinheiro. Você não vai conseguir resolver o seu problema tendo uma boa família, tendo saúde. O seu maior problema, o maior problema do ser humano está dentro dela. Não está do lado de fora. Então, para resolver o problema da pessoa, precisa resolver dentro dela. Tem que remover os pensamentos ruins, tem que remover as dúvidas, tem que remover os medos, as depressões, tem que remover os complexos de inferioridade. Enfim, tem que remover o coração velho e colocar um coração novo. Tem que remover uma mente antiga, velha, cansada, viciada, e colocar uma mente nova. É isso que o Espírito de Deus vem fazer dentro de nós. Então essas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, completamente transformadas, elas tiveram suas vidas transformadas por causa da descida do Espírito Santo. Por exemplo, você verificou que essas pessoas tinham uma determinada vida, um determinado hábito na sua vida. Quando receberam o Espírito Santo, mudou tudo, mudou do lado de fora. Inclusive, aquele rapaz, o José, que foi presidiário, que recebeu o Espírito Santo no presídio, ele hoje é um empresário, ele hoje é patrão. Ele estava na condição de preso. Quando recebeu o Espírito Santo, ele foi solto, foi livre, pagou as suas penas, não tem nada que pagar mais, porque ele está livre do seu passado.
E o que é mais bacana, ele está cheio da presença de Deus. Então ele pode prosperar. Ele tem visão do que Deus quer para a vida dele, da vida abundante que Deus tem prometido. É isso que acontece. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ter visão do que Deus quer fazer na vida dela. Então, minha amiga, meu amigo, não há como você rejeitar essa oferta de Deus. Eu creio que rejeitar essa oferta de Deus, que é rejeitar o Espírito Santo, se torna o maior pecado do ser humano. Então, neste domingo, depois da manhã, às 6 da manhã, às 9h30 da manhã e também às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter uma reunião toda especial, que será a reunião, o primeiro domingo desse jejum de Daniel. Vamos assistir agora depoimentos de pessoas que leram o livro e absorveram o Espírito e depois receberam o Espírito Santo. Vamos ouvir. Olá, Bispo, tudo bem? Meu nome é Wagner. Primeiramente eu queria agradecer. Depois que eu li o livro do Senhor, a literatura O Espírito Santo, a minha vida foi outra. Através desse livro eu consegui tirar todas as dúvidas que eu tinha. Eu consegui entender que o vazio que eu carregava dentro de mim era a falta de Deus. E a partir daquele momento que eu comecei a ler o livro, Deus deu a direção, as minhas dúvidas saíram, eu comecei a buscar a Deus de fato e de verdade, até ter um encontro com o Espírito Santo. Muito obrigado pela literatura do Senhor e que Deus lhe abençoe muito, como Deus também tem abençoado a todos que têm lido esse livro. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram,
que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Olá, Bispo, me chamo Ulisses e quero agradecer ao Senhor pela mensagem do seu livro O Poder Sobrenatural da Fé. Que o que mais me chamou a atenção no seu livro foi a respeito da gente ter uma fé sólida, a importância da gente proteger essa fé para a gente vencer as lutas que a gente enfrenta no dia a dia. Se a gente não tiver uma fé inteligente, se a gente não tiver uma fé consciente do que a gente crê, a gente não consegue enfrentar as lutas, não consegue enfrentar os problemas que nos afligem todo dia. Todo dia a gente tem lutas, mas se a gente conseguir alimentar essa fé, guardar essa fé, a gente consegue vencer ela. E sempre que eu passo as lutas, sempre que eu passo pelos problemas da minha vida, eu lembro dessa parte do livro do Poder Sobrenatural da Fé que o Senhor fala. E por isso eu queria lhe agradecer por essa literatura que foi de grande valia na minha vida e tem sido até hoje, porque ficou guardado, é algo que a gente guarda, é um tesouro que fica na nossa mente, para sempre que a gente precisar, eu tenho esse recurso armazenado na minha cabeça. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final desse programa, mas eu gostaria que você não se esquecesse que todos os dias, de segunda a segunda, qualquer hora do dia, da noite, você pode chegar a uma Igreja Universal do Reino de Deus e alguém estará pronto para atendê-lo. Faça-nos uma visita e tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus.